Olá para vocês, como vão todos? Eu sou o Rodney Brocanelli. Hoje eu estou aqui com mais um vídeo de respostas aos comentários dos leitores, dos internautas, que sempre estão aqui acompanhando esse nosso trabalho, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho aí dos sites e aqui também do canal, onde vocês podem me encontrar falando sobre rádio e todos os temas correlatos a isso também. A gente até fala um pouquinho só de televisão, mas de qualquer forma o nosso foco principal aqui é o rádio. Então, eu já quero aqui, sem maiores enrolações, ler aqui os comentários, as mensagens que vocês deixaram. E eu vou começar aqui falando então sobre o vídeo da Transamérica, né, que agora vai mudar de nome, vai ser TMC. E eu estou aqui com o Jorge Júnior dizendo assim, eu espero que seja outro nome, infelizmente não vai ser, Jorge Júnior já está confirmado, o próprio Camargo deu uma entrevista à Folha de São Paulo falando sobre isso, e ele diz aqui, TMC realmente não me convenceu, melhor deixar Transamérica mesmo, concordo. Ricardo Gomes diz aqui, Transamérica Media Corporation, TMC, acredito que seja esse nome, o nome que a gente até brincou, especulou, né, que fosse esse, mas de repente até, pode até não ser, mas ele deixa aqui um abraço, siga aí o seu brilhante trabalho, muito obrigado. Millman, olha, o Millman aqui, o Homem Milho, diz aqui, que nome mais medonho que colocaram que eu já vi. Ele redundou, mas para de repente ficar bem evidente aí a insatisfação dele, e ele repetindo aqui, ele diz que é um nome bastante medonho. Vamos seguir aqui com os comentários, e aqui eu já passo aqui para o Rodrigo Torres. E ele até coloca uma situação que a gente não tinha percebido, né? TMC, que TMC seria a própria palavra Transamérica abreviada, né? O T, o M e o C, que são letras que fazem parte da palavra. Então ele diz aqui, ó, Transamérica abreviada, infelizmente chegou ao fim. Transamérica Hits e Pop foi um grande sucesso, né? Então nesse período aí, Transamérica teve várias fases. Talvez nos próximos dias aí eu possa fazer um vídeo contando um pouquinho da história da Transamérica, tá? Para vocês. Ela tem duas fases importantes. A primeira fase como rádio Muzak, né, aquela rádio que toca músicas sem locução, e depois a partir de 1985 que ela entrou firme aí na briga do rádio jovem, chegou tarde e fez sucesso sem esperar muito tempo, mas um dia eu ainda vou contar essa história aqui para vocês. Vamos dar sequência aqui, que aí agora eu vou também falar de alguns comentários do Instagram, né? Também nós estamos lá naquela rede social das fotos. O Alessandro Santos, o Ale Santos 2009, o username dele, diz aqui, Transamérica Monte Carlo, claro que fazendo uma relação com o vídeo que a gente fez anteriormente, né, que eu informei que TMC já foi uma sigla usada em um outro veículo de comunicação da Globo na Europa. O Ari faz uma brincadeira aqui, eu não vou ler, tá? Vou deixar aí na tela para que vocês vejam, mas assim, que ela é relacionada à saúde mental. Eu não vou aqui reproduzir isso, eu só vou dizer que foi uma extrema maldade aí do Ari. E não tem jeito, o assunto Transamérica é o tema do momento, mais comentários aqui. Eu já destaco a mensagem do Thiago Rádio Mídia. Ele pergunta o que acontece com os locutores da rede Transamérica FM. E ele pergunta aqui, complementa, será que vão aparecer em outras emissoras? É o que eu espero, até porque essa mudança realmente vai desalojar muitos profissionais aí de seus postos de trabalho. Leandro Araújo Oliveira, ele diz aqui, prefere a rádio Transamérica 100,1, tá, do que a Transamérica News. E aí ele deixa aqui, 100,1, onde você estiver, os melhores lances da notícia. Então ele diz assim, eu não curti não, beleza? Beleza. É isso aí, além do Leandro, muita gente realmente aí não curtiu a mudança de nome. Vamos ver o que vai ser feito aí daqui por diante. E vamos seguir aqui em frente, porque agora temos mais comentários sobre outros temas, né? Então, o Júnior Santos, ele está aqui falando sobre o nosso vídeo do Amigão, então ele vem aqui com informações importantes. Perda triste para a mídia esportiva com a partida do Amigão. O jogo que eu encontrei com ele foi no dia 13 de fevereiro de 2011, com a vitória do São Paulo por 3-2. Naquele mesmo ano, o Paulo Soares iria narrar o 100º gol do Rogério Ceni pela Estadão e ESPN. O Amigão trabalhou no SBT em 2 períodos, um em 98 fazendo a Copa do Mundo e a Copa Mercosul, naquele final de equipe esportiva, e em 2003 ele narrou o torneio do Qatar Sub-20 e a Copa Ouro.
uma segunda-feira triste, né? O dia da semana em que foi a morte do amigão, uma segunda triste para a imprensa esportiva e também para o mundo do rádio. Isso é verdade. Eu até não fui claro naquele vídeo que realmente o amigão estava lá narrando pela Rádio Eldorado e ESPN. Como o Júnior bem lembrou, um pouquinho depois, em março, ocorreu a estreia, então, do projeto no FM, uma pena que essa parceria da Estadão com o Eldorado não durou muito, mas, de qualquer forma, ela foi marcante aí, porque ela tentou trazer um pouquinho de qualidade à cobertura esportiva. Teve êxito, mas uma pena que realmente os dois lados aí não se acertaram e acabaram se divorciando. Mas vamos seguir aqui, porque tem mais comentários. O Reinaldo Barbosa diz aqui: agora ele e o Antero revivem no plano espiritual a dupla que marcou época na televisão esportiva do Brasil nos fins de noite. E uma informação importante, ele passou aqui, ele, no caso o amigão, passou pelas rádios Clube, Cacique, Guarujá, porque realmente ele começou a carreira no interior e passou pelo litoral até chegar à Gazeta, e onde ele foi narrador e apresentador também do programa Disparada no Esporte. Mais mensagens aqui. O Reinaldo Barbosa, mais uma dele aqui, falando da Bandeirantes FM, né, que completou 50 anos, está completando 50 anos nesse 2025, ou completou, né, para você que está vendo esse vídeo aí, a partir do dia 1º de janeiro de 2026. Então ele diz aqui: acha que então a Bandeirantes FM passou de black pop e reggae para o popular sertanejo, axé e pagode ainda em 1991, ou foi em 1992? Já o nome Band começou a ser adotado de forma oficial em 1993, prova o anúncio da final do Paulistão de 1993, com a transmissão da emissora em cadeia com a Rádio Bandeirantes. Pois é, aquela final Palmeiras e Corinthians teve a transmissão unificada, o som do AM reproduzido no FM, e lá tem no anúncio, inclusive está aqui no canal, eu tenho aqui nesse canal Feras do Rádio, inclusive já deixo o convite, curta, compartilhe, ative o sininho para você ter acesso a todo o conteúdo que está nesse canal. Então aqui você pode encontrar essa narração do Fiore, para os gols daquela vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, e tem lá a imagem que eu deixei em destaque, é o anúncio dessa partida que saiu no jornal O Estado de São Paulo. Vamos seguindo aqui. O Silver Wolf, então ele fala aqui da questão da inteligência artificial, né, para a divulgação dos comentários do Reinaldo Azevedo. Deixa eu voltar aqui e dizer que o Reinaldo Azevedo já voltou ao ar, já está já quase 100% aí dos seus problemas vocais, mas a gente espera que ele, então, se restabeleça plenamente, continue o seu trabalho aí nos canais, na Rádio Band News e no canal por assinatura Band News TV, né? Então, aqui ele diz que ouviu mesmo, né, achou interessante, inovador, mas ainda soa um pouco sintética para ouvidos mais refinados. Essa, então, foi a opinião do Silver Wolf. Vamos aqui com mais informações. E aí o Júnior Santos volta aqui para ele falar um pouquinho mais, para ele deixar mais informações sobre o Rádio de Manaus, outro vídeo aqui que a gente também divulgou aí nas últimas semanas. Então ele fala assim, ele até separa aqui por números. Então vamos lá, número 1, na FM do Povo, um dos locutores que aparecia lá é o Plínio Valério, que hoje é senador da República pelo estado do Amazonas. E o Garantido 2000, sim, era um programa de toadas sobre o boi garantido, mesclando toadas daquele ano com anos anteriores. A Crítica FM realmente era só o nome dos locutores, mas, por exemplo, o programa que o Armando Barbosa apresentava era o Clube do Samba, popular programa de pagode da estação, e o Luiz Fernando era um comunicador de músicas estilo brega. Nos últimos anos da rádio, o programa foi para o início das manhãs da emissora. A Amazonas FM tinha uns locutores bem conhecidos como o Ronaldo Tiradentes, que hoje tem a sua própria rádio, que é a Tiradentes FM, o saudoso Arlindo Júnior, que além de locutor era levantador de toadas do Boi Caprichoso e foi vereador de Manaus. Ele morreu no dia 30 de dezembro de 2019. Sobre os programas do Valdir Correia e Josué Filho, o Valdir apresentava de fato as segundas, quartas e sextas, e o Josué as terças e quintas. Hoje em dia, o Valdir é o dono da semana inteira da rádio. O Dance Music não era apresentado pelo Jurandir Vieira. Hoje houve um erro de digitação e quem apresentava, e ainda apresenta hoje, é o DJ Rádio Rabelo. E tem mais aqui, tá tudo numerado. Número 5 aqui. A Fezinha, que está citada, é uma locutora chamada Fezinha de Souza Ansoasteg. Ela era comentarista de economia no Jornal da Manhã e ela infelizmente faleceu em 2010.
E o For Making Love ainda está na programação, só que na faixa dos domingos à noite com o F. Cavalcante, que antes apresentava o Clube Som Disco, e fechando a noite o Éramos Todos Jovens. E eu esqueci de citar a grade da difusora AM, que tem outros programas diferentes da FM, Lapso Meu. Na programação da Boas Novas, 2 locutores que citam na programação já foram políticos no estado, Vanderlei Dallas e o Amaury Colares. O Dallas foi vereador, depois deputado, e o Colares somente vereador. Para vocês verem, né, que de repente o rádio ajuda na carreira política de muita gente aí. Aqui em São Paulo, nos grandes centros é assim, e nos centros também, nas outras capitais, é a mesma coisa. Vamos com mais informações aqui, mais comentários. Canal que comenta, ele também numerou. Número 1, a Novidade FM seguia uma linha pop jovem, chegou a ser afiliada breve da Antena 1, mas em 2005 se tornou uma das primeiras afiliadas da Rede Mix de rádio. A FM do Povo opera em 94,3, é o item 2. Item 3, certamente houve um erro na digitação da frequência da Crítica FM, na verdade ela operava em 93,1, atual afiliada da FM O Dia, o satélite certamente é engatando a rede Jovem Pan AM, à época a emissora integrava a rede jornalística da Jovem Pan. A AM Boas Novas migrou para a FM, ainda pertence à Fundação Evangélica Boas Novas, mas sua programação foi encaixada por completo na FM já existente 107,9, enquanto a migrante 92,3 foi alugada para a onda digital de segmento adulto. E a Rádio Cultura também migrou em 97,7, atual Rádio Encontro das Águas, após anos fora do ar em AM, operando apenas em ondas médias. Eu imagino aqui que seja ondas curtas, depois o canal que comenta, ele pode esclarecer aqui para a gente. Vamos seguir aqui, que agora também temos mais comentários relacionados à Rádio América. Então, Reinaldo Barbosa deixa aqui, teve o pedido da Paulus, né, os padres paulinos, que administraram a Rádio América e montou uma rede de emissoras encabeçadas pela 1410, a rede Paulo Sati, com o slogan A Rádio da Família, tendo várias afiliadas em São Paulo e até em outros estados. Entre elas, a antiga Rádio Guarujá AM no litoral de São Paulo, que hoje é a Pérola FM, e o Eli Correia já esteve nessa rádio, na Rádio América, e além do Eli, o Paulo Barbosa também estava, Roberto Luzan, Cacá Siqueira, Padre Marcelo no seu auge, e mais outros nomes nessa programação. Essa emissora tirou o segundo lugar da capital, lembra, né, que eles sempre falavam dessa questão de audiência nos anúncios, e depois a liderança da Rádio Globo em 2001, essa que inclusive estava começando a nacionalizar a grade naquele ano, unificar as programações de São Paulo com a do Rio de Janeiro, que acabou sendo um grande tiro no pé para a Rádio Globo. O baque da América começou quando o Padre Marcelo foi demitido em dezembro de 2001, sem aviso prévio aos ouvintes, por conta de um comercial do Ministério da Saúde sobre a camisinha e desses produtos aí num dos intervalos do programa que ia contra os conceitos dele. Na verdade, assim, o Padre Marcelo, ele pediu para sair, tá? Ele não foi demitido, ele acabou pedindo para sair. Eu encontrei essa versão em alguns jornalísticos aí da época, mas ele quase saiu, ele saiu para depois acertar com a Globo, que aí ele entrou lá com o Momento de Fé. E quase que aconteceu a mesma coisa, porque também a Rádio Globo veiculou um comercial sobre métodos contraceptivos, se eu não me engano foi isso, e aí o Padre Marcelo foi para a Rádio Globo e também durante um tempo ele quase saiu de lá porque também foi veiculado um comercial do governo referente a métodos contraceptivos. Aí a turma do Deixa Disso acabou contornando a situação, mas quase que a história se repetiu. Vamos seguir aqui, então. O padre reclamou dos anúncios e desligou o telefone no ar. Ele estava em Salvador para o lançamento de um CD e entrou uma outra programação no lugar, e aí ele assinou com a Globo e levou um Momento de Fé para lá, estreando em fevereiro de 2002. O Eli, que no início de 2002 não renovou com a emissora, acertou o retorno para a capital. Em 2003, quando a programação acabou, a equipe toda de comunicadores foi demitida, e daí a super rádio do Paulo Abreu os absorveu. O Alex Costa acaba de escrever aqui, dizendo que, para mim, a América deixou de existir em agosto de 2006, quando a Canção Nova assumiu a emissora.
E mais comentários aqui. Alessandro Santos, a marca Rádio América de São Paulo vai deixar muitas saudades. Fui ouvinte dela entre as décadas de 80 e 2000. Tinha uma programação musical bem eclética, o que agradava os ouvidos dos mais tradicionais até os mais modernos. Foi a primeira emissora AM de São Paulo a tocar música dos Racionais MC entre o fim de 93 e o fim de 1994. O saudoso Gugu tinha um programa lá durante a década de 1980, cuja audiência não fazia feio em relação às empresas concorrentes. E aqui também um outro comentarista dizendo que o Eli saiu da América em 2002. O Júnior Santos, ele diz aqui que a América era uma das poucas rádios que não tinha jornada esportiva. Caso ele não esteja enganado, falta hoje em dia uma rádio que faça essa divulgação do balcão de empregos como a América fazia. Tá? Vamos seguir aqui em frente, que tem mais, ó. André Maciel Rocha, a Rádio América chegou a ter transmissão de futebol no final dos anos 90 e 2000 e ele diz que não lembra quem fazia parte da equipe esportiva. De fato, eu também não vou lembrar, tá? Se alguém tiver mais informações pode deixar aqui. E o Erivelto também acaba de dizer aqui que na década de 70 teve equipe de esporte sim, e ele sintonizava a emissora no Paraná em ondas curtas de 25 metros, e na primeira metade da década de 1970 o slogan era América, a rádio da gente. O que eu sei também é que a Rádio América transmitiu o Turf durante algum tempo, tá? Agora sim, equipe esportiva de transmissão de futebol, realmente eu não vou lembrar, tá? Então, se alguém tiver alguma informação sobre isso, pode deixar aqui no sistema de comentários, inclusive dizendo quais eram os seus integrantes. Pois é, essas foram as mensagens de ouvintes, de leitores, de espectadores, de internautas. Se por acaso eu não li a sua, só dá um toque aí que depois eu recupero e leio no próximo vídeo, e eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.